sei qual que é o livro de vocês. Ok, obrigada, Alice, eu já tinha esquecido, ó. Vamos lá. Então, todo mundo achou? Certo. Vou voltar um pouquinho só para nós nos atualizarmos aqui no cenário. Então, nós estamos aqui na situação de Jesus sendo preso, certo? Jesus ali foi preso, está indo de um lado para o outro, né, como prisioneiro, vai para Pilatos, vai para Herodes Antipas, e a gente vai ver aí como que vai se desenrolar aí esse contexto, certo? Beleza? Então, Beleza. vamos lá, eu vou me sentar, que eu acho que fica melhor para mim mesmo. Eu estou sem som aqui, não sei por quê. Tá. Vamos lá. Alguém quer ler? Eu posso ler. Eu posso ler. Beleza. Estão ouvindo todo mundo bem? Sim. Então, pode começar, Alexandre? Pode sim. Tá. O senador fez questão de aproximar-se do supliciado nas suas provações dolorosas e extremas. Aquele rosto enérgico e meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens dos Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento e manava-lhe da fonte dilacerada pelos... O microfone, não sei o que está acontecendo. O que foi? Eu acho que é o som da Daisy. Daisy. Isso. Bom, vamos lá. Manava-lhe da fronte, dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiosa. Começa a mexer. Tropeça, mexe aí nesse negócio. Daisy. Deixa eu falar aqui com ela. Daisy. Alô, Daisy. Isso pelo celular, né? Daisy. Daisy. A Daisy não está ouvindo. Ela não está escutando, ela digitou que não está ouvindo. Então, será que não é quem... Queria que ela fechasse o microfone. Quem está conseguindo tirar o som? Pronto, obrigada. Tá, Pode vamos continuar. Marli, você pode voltar o capítulo de novo? O parágrafo, aliás, aquele rosto. Tá, aquele rosto enérgico e meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens do Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento e manava-lhe da fronte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiosa e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora sobre os ombros seminus e, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignomiosa. O corpo vacilava, trêmulo, a cada vergastada mais forte, mas o olhar profundo saturava-se-lhe da mesma beleza inexprimível e misteriosa, revelando amargurada e indefinida melancolia. Tá, Marli, só um pouquinho. Então, gente, nós vamos ver aqui que é o segundo encontro de Públio com Jesus, certo? E o primeiro encontro nós já estudamos,
se deu no momento em que Públio foi buscar a cura para a filha e tal. Esse é o segundo encontro e Jesus está numa situação aí diferente, né? Sendo supliciado. Agora, olha só, né? Com espinhos perfurantes e tal. Mas o olhar profundo era da mesma beleza inexprimível. Beleza misteriosa, revelando amargurava e indefinível melancolia. Por um momento, seus olhos encontraram os do senador, que baixou a fronte, tocado de morredora impressão daquela sobre-humana majestade. Então, vamos imaginar a cena, né, gente, nesse contexto aí. Eles trocaram os olhares, o Públio Lentulus teve a oportunidade de ter um primeiro encontro, e agora um segundo encontro, né? E o olhar de Jesus era de uma beleza inexprimível. Então, olha só que maravilha. E mesmo sofrendo, né? Mesmo sofrendo. Então, Públio, quando ele chegou perto, né, de Jesus, se aproximou do supliciado, ele viu ali, né? Os olhos do Públio se encontraram com os olhos de Jesus. E ele viu, né, aquela sobre-humana majestade, pelo olhar. Olha só. Então, ó, eu estou vendo que esse homem é um homem sobre-humano. Pode continuar, Marli. Vamos lá. Públio Lentulus voltou intimamente compungido ao interior do palácio, onde daí a poucos minutos retomavam Políbulos, cientificando o governador de que a pena do açoite não havia saciado, infelizmente, as iras da população enfurecida que reclamava a crucificação do condenado. Vamos dar um ponto aí, Marli, obrigada. Então, olha só, olhar com olhar, e o Públio Lentulus voltou ali apiedado para o interior do palácio. Né? Ele sente, ele vê a impressão daquela sobre-humana majestade que é Jesus. E aí ele volta. E quando ele se encontra, né, aí vem Políbios. Quem que é Políbios? Políbios é um braço direito de Pilatos, né? E Políbios, na aula anterior, a Simone deve ter falado que ele diz assim, vou até pegar um pouquinho aqui da fala de Políbios, né? Políbios foi dizer, olha, Jesus, você tem direito a pedir pela justiça. E ele não aceitou, se negou a pedir a ajuda dos homens. E ele disse assim, aí Políbios vai lá com Pilatos e diz, olha, ele recusou a ajuda, a justiça dos homens, né? E aí ele ainda diz assim, esse homem fala para Pilatos, né? Esse homem é extraordinário. Políbios falando. Esse homem é o extraordinário na serenidade e na resignação. Tá. Então, quando Políbios vai falar, chega lá para Pilatos e diz assim, olha, Senhor, o açoite que nós havíamos pensado para que a população se amainasse, não resolveu, não. A população está muito enfurecida, ela quer uma solução para esse caso. Quando Políbios fala, né? Olha, Pilatos, esse homem é extraordinário. O que dá para entender, né? Olha, Pilatos, Jesus é um homem de bem, né? Consequentemente, qual é a posição que o governador deve assumir diante dessa situação?
Então, imaginemos nós aí o contexto, Jesus sendo supliciado, Pilatos com essa prova nas mãos. Essa é uma prova. Diz assim, ó, Pilatos, quando você tiver tal idade, vai acontecer assim, assim, assim. Vê lá o que você vai fazer. Né? Daí vem Políbios e diz tudo isso. Ah, infelizmente, o povo não está saciado. Quando ele fala infelizmente, ele já se coloca a favor de Jesus, né? Para bom entendedor, pingo é letra. E ele está dizendo para o Pilatos, ó, infelizmente, o açoite não está dando certo. Este homem é extraordinário na serenidade e na resignação. Você acredita, Pilatos, que ele recusou a justiça dos homens? Ele poderia ter solicitado. Tá. O que a gente começa a perceber aí? Nós temos a Cláudia Prócula, que é a esposa de Pilatos, que fala assim, olha, não se mete com esse justo. Eu sonhei que você não deve se meter com esse justo. Ela fala assim. Aí vem Políbios e diz, esse homem é extraordinário. Aí vem Públio Lentulus e fala assim, com o olhar, ele diz assim, tem alguém que está... Obrigada. E aí vem Públio Lentulus e diz assim, ó, e apiedado, comovido, depois da troca de olhares. E Públio Lentulus também vai falar a parte dele para Pilatos, ó, né? Esse homem aí, ele é um homem bom. Tá, então, vamos lá. O que a gente infere? Tem 3 pessoas dizendo para Pilatos que Jesus é um homem bom. Então, qual é, ou qual deveria ter sido a posição de Pilatos em relação a esse contexto? Isso é uma prova. Você vai resolver ou não a vida de Jesus? Pode continuar, Marli. Vamos lá. Penosamente surpreendido, exclamou o senador, dirigindo-se a Pilatos com intimidade. Não tendes, porventura, algum prisioneiro com processo consumado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? As massas possuem alma caprichosa e versátil, e é bem possível que a de hoje se satisfaça com a crucificação de algum criminoso em lugar desse homem, que pode ser um mago ou visionário, mas é um coração caridoso e justo. Aí a posição de Públio Lentulus em relação a Jesus, né? Nessa problemática aí dele estar sendo preso e supliciado. Ó. É um homem de coração caridoso e justo. Vamos trocar por outro? E Alexandre, é interessante esse aspecto que você está abordando, que essas 3 pessoas que falaram bem de Jesus eram todos romanos, né? Mesmo Sim. assim, ele não cedeu, né? Exatamente. Mas, Marli, é o medo que faz isso. É. A base de Pilatos é o medo, né? Então, assim, é difícil, é uma prova difícil, mas se essa prova chegou a ele é porque ele tinha condições de realizá-la, né? Inclusive, eu vou até trazer uma fala de Joana sobre esse posicionamento, tanto de Pilatos quanto dos senadores romanos. Não só Pilatos, mas os senadores também são implicados nessa posição omissa. Vamos lá, pode continuar. O governador da Judéia concentrou-se por momentos, recorrendo à memória, com o fim de encontrar a desejada solução. Lembrou-se, então, de Barrabás, personalidade temível, que se encontrava no cárcere, aguardando a última pena,
conhecido e odiado de todos pelo seu comprovado espírito de perversidade, respondendo afinal: muito bem, temos aqui um celerado no cárcere Criminoso, né? para alívio de todos e que poderia, com efeito, substituir o profeta na morte infamante. Tá, só um pouquinho, Marli. Então, ele falou, não, tem Barrabás. A gente tem uma história, um dito aqui, dessa revista espírita, ó, Revista Semanal de Divulgação Espírita, número 27, de 19 de outubro de 2007, né? Do livro Somente Amor, de Francisco Cândido Xavier. Olha só. Espiar ao mestre, cessar a gritaria. O céu sereno, de improviso, tornara-se sombra e anunciava-se enorme tempestade. Um homem tristonho, maltrapilho, qual mendigo, abeirava-se da cruz. É Barrabás, que exibe extensa chaga na cabeça, nódoa sanguinolenta, adquirida na enfermiça prisão. O delinquente, que obtivera o favor da multidão, parou diante do réu crucificado. Então, está lá, vamos imaginar a cena, né? Jesus crucificado e o Barrabás que foi solto, né? Vamos continuar mais um pouquinho, que daí eu vou falar um pouquinho da história do Barrabás. Vamos ver o que o povo, né, judeu decide aí, porque Pilatos está dizendo, vamos trocar. Vai lá, Marli. Então, vamos lá. E mandando fazer o possível silêncio de uma das eminências do edifício, ordenou que o povo escolhesse entre o bandido e Jesus. Mas, com grande surpresa de todos os presentes, a multidão bradava com sinistro alarido numa torrente de impropérios. Jesus, Jesus, absolvemos Barrabás, condenamos a Jesus, crucificai-o, crucificai-o. Todos os romanos se aproximaram das janelas, observando a inconsciência da massa criminosa no ímpeto dos seus instintos desencadeados. Olha para isso, gente. Marli, só um pouquinho. Olha para isso. Todos os romanos observaram a inconsciência da massa criminosa. Os romanos, que são agressivos, que são dominadores, falaram assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? Eles estão crucificando um homem bom, um homem justo. E todos se aproximaram da janela para examinar a massa, né? O povo judeu lá, inconsciente, no ímpeto de seus instintos desencadeados, olha só. E a Simone, na aula passada, ela comentou da obsessão coletiva de Jerusalém, no dia da crucificação de Jesus, né? Então, eu vou falar também um pouquinho de obsessão aqui. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho aqui, a gente já está sabendo, né? Continua, Marli, que daí eu já falo de Barrabás. Continua mais um pouco. Tá bom. Que fazer diante de tal quadro? Perguntou Pilatos, emocionado, ao senador que o ouvia atentamente. Meu amigo, respondeu Públio com energia, se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta, e mandava dispensar a multidão inconsciente a pata de cavalo. Mas considero que as minhas atribuições transitórias, junto ao vosso governo, não me outorgam direito a tais desmandos. E, além disso, tendes aqui uma experiência de 7 anos consecutivos. Tá. Continua? Só um pouquinho, Marli. Uhum. Olha para isso, gente. O que Públio fala? Diz assim, esse povo está inconsciente. Essa condenação é arbitrária. Se fosse eu,
mandava dispensar esse povo a pata de cavalo. Mas a gente sabe que Públio Lentulus era um representante direto do imperador Tibério. Então, ele tinha, sim, poder suficiente também para realmente tocar a pata de cavalo, como ele sugeriu a Pilatos. Ele tinha o poder de fazer isso. Ele poderia ter assumido aí esse papel, né? Afinal, ele não viu que ele tinha um coração bom e caridoso? Então, vamos lá. Olha só, todos os romanos ali estão, como diz o vulgo popular, de queixo caído. Tá. Daí, Barrabás, Jesus foi crucificado, né? Ele já estava, né? Ele expirou, e aí Barrabás está lá, olha para o crucificado, né? E fala: por que o Cristo fora condenado? Não era o grande prometido, anunciado? Enquanto pensava Barrabás, né? Pequena gota de um suor sangrento que veio do morto, trazida pelo vento, pousou no crânio de Barrabás. Lembra que ele tinha uma ferida na cabeça por causa da prisão? Ó, prodígio dos céus, eu estou recuperado. Deus, curaste minha ferida com o suor do teu Messias, fizeste-me livre novamente. Não quiseste salvar quem falava em teu nome. Colocaste-me acima de Jesus. E, tomado de orgulho, bradou ao firmamento: serei eu maior? Olha o Barrabás aí. Entretanto, um dos anjos que velava ao pé da cruz tomou a forma humana e disse: Barrabás, não nos roube a paz, não blasfemes à frente de Jesus. Entre a tua existência e a do Senhor, há diferença ilimitada. Ao chamado do Pai, Jesus se eleva em liberdade plena à vida verdadeira. Quanto a ti, na estrada humana, continuas cativo às correntes da treva que entreteceste em torno de ti mesmo. Não mereces morrer para ser livre agora. Seguirás para frente a passo tardo. Suportarás o fardo de remorsos a que te algemas. É cedo ainda para buscar o além. O teu resgate é dever. Necessitas da terra. É preciso aprender. Barrabás, assustado, vergado de dor e angústia, mais em si, mais solitário, desceu chorando as pedras do Calvário. E espancado a granizo, porque estava anunciando a tempestade, falava a sós, abatido: graças te dou, meu Deus, por haver compreendido. Necessito da terra. Olha só, gente, que coisa essa cena, né? E o Barrabás, você vê aqui que o Chico Xavier fala para a gente aqui, né? Cadê? É preciso aprender, Barrabás. Então, Barrabás agora, mais em si, ele entendeu que a morte para Jesus é a libertação, porque ele foi para o mundo verdadeiro. Certo? Vamos lá. Ô, Deise, você está copiando alguma coisa? Você quer copiar, Deise? Estava copiando, mas eu consegui terminar. Era o nome do livro, do Chico, que eu vou procurar, né? Da Revista Semanal Espírita, número 29, só não consegui pegar a data. 19 de outubro de 2007. Beleza? Obrigada. Nada. Obrigada. Vamos lá, Marli. Continuando. Tá bom. De minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado ao julgamento de Antipas, que complicou a situação diante da populaça irresponsável, dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo, deixando-vos
a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida, determinaste o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado. E agora acabais de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado. Tudo inutilmente. Certo. Ele poderia ter falado assim, não, gente, vão embora, eu que estou decidindo aqui e pronto. Né? Pode continuar, Marli. Como homem, estou contra esse povo inconsciente e infeliz, e tudo faria para salvar o inocente. Mas, como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império, não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais e presumindo, desse modo, que a responsabilidade desta morte nefanda deva caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada, e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem. Tá, só um pouquinho, Marli. Então, Pilatos recua, né? Públio recuou, Pilatos recuou. E a gente está vendo aqui que os próprios romanos, né? E nós, lendo o livro, estamos vendo que Jerusalém inteira está obsediada, uma obsessão coletiva. Então, vamos lá. Vou falar rapidinho aqui, porque a Simone já trouxe isso, né? Quando voltar a primavera, capítulo 18, né? Temos a indução hipnótica por entidades perversas. Indução hipnótica de quem? Do povo judeu lá de Jerusalém. E essas mentes eram desarticuladas pelo ódio. Eram adversários da liberdade da terra. Estavam fazendo o quê? Constrições obsessoras e dominavam aqueles que não tinham equilíbrio e não tinham vigilância. Então, sem equilíbrio, sem vigilância, sem preces, sem conduta moral, o que acontece? São presas fáceis. E aí, essa constrição, né, obsessora fervilhava. O que ela está querendo dizer com isso? Era todo mundo, muita gente nessa obsessão coletiva. E o que acontece aí? A covardia moral abria brecha, né, para esse intercâmbio, e a obsessão coletiva dominava a situação. Então, vamos lá. Obsessão. Obsessão caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra mente capazes de retirar a sua razão, a sua vontade. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre outros. Que espíritos? Os inferiores. Porque espírito bom, espírito superior, não impõe nada a ninguém, né? Não impõe nenhum constrangimento. Isso está no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 23, na questão 237, certo? Então, vamos lá. Vai vendo aí o grau de obsessão dessa massa, porque é uma condenação de uma pessoa, né, gente? É uma coisa assim, que a gente fica meio atônito até. Graus de obsessão. Então, nós temos obsessão simples, fascinação e subjugação. Obsessão simples. Isso aqui eu trouxe da palestra de Raul Teixeira, né? Da palestra para a Rádio Boa Nova. Também a gente tem essas respostas nos livros dos médiuns, capítulo 23, questão 237 a 241. Nós temos aí esses graus de obsessão aí. Então, olha só, obsessão simples. Então, a gente não vamos esquecer que a obsessão ela não é só de desencarnado para encarnado, tá, gente? Pode ser, a gente já sabe isso, né? Pode ser inversa, pode ser de desencarnado para desencarnado.
E pode ser, inclusive, de encarnado para desencarnado. Vai vendo. Então, vamos lá. Obsessão simples. O ser encarnado ou desencarnado que é atacado pelos espíritos inferiores, ele sabe o que ele está fazendo. Por exemplo, de repente ele está dentro de casa, tem um ataque, tem um surto, ele grita, ele quebra, depois ele volta ao normal dele, desse espírito, certo? Na vida pública, por exemplo, ele pode ter surtos de irritação, de agressividade, ele pede desculpas às pessoas. Mas o que acontece é que a cada surto a pessoa não volta ao seu antigo equilíbrio, ficando um pouco mais fragilizada, e tais surtos passam a ser mais frequentes, mais duradouros e profundos. Olha só o que acontece, gente. Cada vez que o espírito tem uma crise de raiva, né? E ele grita, ele quebra, porque ter raiva, gente, é normal, certo? Nós somos seres humanos, nós temos esses sentimentos e a gente tem que aprender a controlar isso. Mas cada vez que a pessoa tem raiva, ela grita, ela quebra, ela faz aquele alvoroço, né? Ela não volta, olha que interessante, não volta mais ao antigo equilíbrio. E ela pode ficar sujeita a mais e mais vezes de surtos, vamos dizer assim, né? Devemos, então, o quê? Identificar as frestas morais que permitem acesso dos inferiores ao psiquismo. Há muitas pessoas que sofrem de obsessão simples, elas acabam se identificando com tais obsessões, e, a partir daí, o grau de obsessão ele vai se tornando mais intenso e profundo. Daí eu parto para a fascinação, para a subjugação. Né? Então, eu fico pensando, gente, qual era o grau de obsessão de uma turba dessa? Né? Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar, então? Tá, então vamos lá. Fascinação. A característica principal é a suspensão do discernimento. Olha para isso. O obsidiado, ele fascina, né? No psiquismo o obsessor fascina, incute, né? No psiquismo do obsediado, que ele é imbatível, que ele não erra nunca. Então, característica principal da fascinação é que ele tem suspensão do discernimento, há uma perda de autocrítica. Ele perde a capacidade de se autoavaliar e aí ele passa a fazer coisas absurdas. Então, e nesse caso aqui, o obsessor, ele fascinador, né? Ele tira o obsediado do contato de locais ou de pessoas que possam despertá-lo. Então, ele, por exemplo, se a pessoa frequenta um centro espírita, passa a não mais frequentar, passa a não mais ter contato com fulano, com ciclano, porque pode, né? Falar assim, ei, ó, vamos estudar, vamos rezar, né? Subjugação. O subjugado perdeu totalmente a vontade. Não tem mais força moral, está sob controle total da entidade. Ele está limitado. Ele tem lucidez das coisas que faz e já não consegue evitar de fazê-las. Tá. Mas por que os obsessores têm um acesso tão fácil assim? Então, eu tenho, né, fatores predisponentes para essa obsessão. Lesões perispirituais, imperfeições morais, estrutura psicológica do espírito e educação da família. Educação da família também tem a ver com obsessão. Na questão do Livro dos Espíritos, questão 208, ele diz assim, Allan Kardec nos diz que grande influência exercem os pais sobre os filhos, que têm por missão desenvolvê-los. Então, se eu não estou atuando como um bom pai, uma boa mãe, e a minha educação familiar é precária ou muito precária, esse é um fator que vai favorecer
é a predisposição à obsessão, né? Vamos aos outros fatores. Lesões perispirituais, alteração da atividade mental. Eu tenho dessensibilização de alguns pontos do perispírito, que já vem com lesões refletidas no corpo físico. Distúrbios hormonais, malformação congênita, tá? Isso está na Ação e Reação, capítulo 19. Imperfeições morais, comportamentos contrários à lei de Deus. Sim, se as leis de Deus são leis universais para todos os planetas, e eu estou me comportando contra a lei de Deus, então eu tenho um fator predisponente para essa brecha, vamos dizer assim. O egoísmo, né? O orgulho, a sensualidade, tudo isso são males que são bases, né? Para fazer a imperfeição moral e que eu seja suscetível, certo? Orgulho, sensualidade, tudo isso nos aproxima mais da natureza animal em relação à natureza espiritual. Estrutura psicológica, espíritos imaturos, espíritos neuróticos, psicóticos, a gente vai estudar isso na próxima, na aula da Joana, após essa, né? Pessoas complexadas, reprimidas, inseguras, certo? Então, nós temos aí os fatores predisponentes que fizeram com que Jerusalém inteira, nesse processo em relação a Jesus, estivesse aí numa obsessão coletiva, né? Para que o quê? Para que a terra não se liberte. Porque eles não querem que nós saiamos dos nossos vícios morais, das nossas mazelas. Gente, vocês querem falar alguma coisa? É interessante, Alexandra, você falando isso, a gente vê o quanto é importante a gente se conhecer, né? Porque num processo desse, às vezes a gente fala, não, eu jamais vou me deixar. Mas, às vezes, num movimento, por exemplo, quantos casos? Aqui no Brasil, nós sabemos, por exemplo, que a pessoa foi linchada por causa de... Começa assim, né? Faz uma coisa e, de repente, a pessoa está lá, quando viu, está matando o outro, envolvido pela multidão. E se a gente não se conhece, a gente, de repente, pode... De repente, não existe esse de repente, né? Mas a gente pode se envolver numa coisa semelhante a isso, né? Às vezes xingar alguém, você vê numa briga de trânsito, se você não se conhece, de repente você está xingando a pessoa, você nem sabe direito o que aconteceu, você já está endossando a opinião de 3, 4, e você está lá no meio também, espraguejando, né? É uma coisa que a gente tem que se conhecer, para a gente poder saber se guardar, né? Sim. Como diz aqui, né, Emmanuel, nesse livro, às vezes, você, como diz assim, como você está dizendo, né, Mali, você vai na boiada, sabe? Você não está pensando muito? Sim. Não! E aí acaba que você vai sendo levado pela opinião da multidão. Então, o próprio Emmanuel diz aqui que aqueles que não tiveram vigilância, aqueles que não tiveram equilíbrio, aqueles que não faziam prece, foram vítimas. Gente, a palavra é de Emmanuel, não é minha. Foram vítimas fáceis. Fáceis. Ou você é uma marionete, você vai fazer o que eu quero. Verdade. Então, vamos lá. Continua para mim, Mali, fazendo um favor. Tá bom. Pilatos enterrou a fronte nas mãos, como a refletir maduramente naquelas ponderações. Mas antes que pudesse externar sua opinião, eis que Políbios aparece aflito, exclamando em atitude discreta: Senhor governador, é preciso apressar vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes de César, compelidos pela intriga dos sacerdotes do templo, colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos. Além disso, a populaça tenta invadir a casa, tornando-se necessário assumir atitudes decisivas sem perda de 1 minuto.
Pilatos ficou rubro de cólera diante de semelhantes injunções, exclamando irritado, como se estivesse sob o jugo do mais singular dos determinismos. Está bem, lavarei as mãos desse ignomível delito. O povo de Jerusalém será satisfeito. E, procedendo a esse ato que o celebraria para sempre, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela, onde pudesse permanecer alguns minutos sem as grosseirias investidas da turba impiedosa, antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota, que na linguagem usual deveria ser traduzido por lugar de caveira. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Saciada, afinal, a fúria da multidão nos seus desvairamentos infelizes, numerosos soldados seguiram o prisioneiro, que demandava o monte da crucificação a passos vacilantes sob o madeiro da ignomia que a justiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões. Até o momento de sua saída sob a cruz, ninguém se interessara por ele junto à autoridade, ao governador da Judéia. Desprendia daí o senador que quantos seguiam o mestre de Nazaré nas margens do lago, em Cafarnaum, o havia abandonado inteiramente. De uma das janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido àquele homem, que um dia o dominara com a força magnética da sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Tá, só um pouquinho, Marli. Uhum. Olha só que a Joana fala para a gente no livro Repositório de Sabedoria, capítulo Responsabilidade. Provas e condutas. Pôncio Pilatos, pela covardia, deixou que o povo decidisse sobre a vida de Jesus quando poderia ter libertado o mestre. Os senadores romanos poderiam também ter intercedido em favor de Jesus, mas não o fizeram. Ficar de bem é a meta. Porém, a consciência acuse a imoralidade e a transferência de responsabilidade. Então, gente, ó, tá na prova. Pilatos está na prova. E aí? E ele viu, o próprio Pilatos viu, que realmente Jesus era homem bom, era homem justo. Públio também viu, né? E ele fala aqui, ó, ficou penalizado. E tanto Pilatos quanto Públio, a gente pode falar aqui, né? Porque os senadores também poderiam ter intercedido, tanto Pilatos quanto Públio ficam aí, né? Com a consciência do dever não cumprido, vamos dizer assim, né? Uma aprovação que pela covardia não foi, porque o que Públio não, o que Pilatos valorou antes de tudo? As coisas desse mundo, a sua titulação, né? O que o imperador vai pensar de mim se eu não resolver isso? Os bens materiais. Então, vamos lá. Pode continuar, Marli. Ao lado do mestre, não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado da sua mãe, o amparavam afetuosamente no doloroso e derradeiro trance. Aos poucos, a praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda a vozeria da plebe aliado ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo, que, aliás, não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas
do Palácio Governamental em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que, na cruz grosseira e humilde do Gólgota, ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Olha só esse último parágrafo maravilhoso que Emmanuel nos traz, né? Foi para a cruz, mas a luz ia acender-se para todos os séculos terrestres. Então, nós temos aquele ditado, né? Eu venci o mundo. Olha só. Na última ceia, Jesus diz para os discípulos: tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, olha só, mas o que os discípulos pensam, né? E o povo também, não só os discípulos, o povo também, que vencer é como os conquistadores, é como os imperadores, né? A força que prevalece. Só que Jesus vem trazer um vencer aí diferente desses, né? O que a sociedade, inclusive atual, fica pensando que seja uma vitória, né? O que nós entendemos por paz, por conquista? Então, Jesus vem trazer para a gente esses ensinamentos maravilhosos, né? A vitória nem sempre está onde o mundo a coloca. O que a sociedade pensa que é vitória? Ganho econômico? Poder? Titulação? Né? O que o mundo, o que a nossa sociedade pensa que é vencer? Agora, o que é vencer com Jesus? No capítulo 7 do Evangelho, o Espírito Adolfo fala assim, ó, por que damos tanto valor ao que brilha enquanto aos olhos, mais do que aquilo que toca ao coração? Por que a sociedade atual exalta aquele de posses, de poder? Tem posse, tem poder, mas tem alma perdida. E a sociedade, ela denigre, né? Em detrimento daquele outro honesto, sem posses, que vive na obscuridade. Exalta-se ainda na sociedade atual os que vivem fora da lei. Porque a alma estava perdida, mas ele tem poder, ele tem posse, então a sociedade o exalta. Não é assim? A verdadeira vitória é daquele que aproveita, olha só, gente, esse recado para a gente. A verdadeira vitória é aquele que aproveita a vida sob qualquer circunstância e sabe que está conseguindo vencer suas más paixões, renovando-se. Então, a circunstância está difícil. Nossa, está acontecendo tudo na minha vida. Aquele momento ali, por exemplo, está muito difícil na minha vida. Mas o que é que Jesus fala em vencer? É aproveitar essa circunstância, saber pensar, saber se colocar, saber se autoavaliar e se renovar, mudar as suas mazelas. Então, né, quando Jesus fala assim, eu venci o mundo, é um vencer diferente. Para os olhos do mundo é perder, mas para os olhos de Jesus é ganhar. Vocês estão entendendo? Dá para entender isso? Uhum. Perder aqui na terra, como encarnados, para ganhar na vida verdadeira. É o que aconteceu com Barrabás. Barrabás fala assim, mas será que eu sou maior? Não. Você precisa da terra ainda para viver. Você tem muito ainda que trabalhar no seu espírito. Trabalhar o seu coração. Barrabás, você vai ficar encarnado aqui. Você tem muito que viver. Jesus, Deus chamou, Jesus já está, livre na pátria verdadeira. Então, olha,
Jesus vencido fez vencedor, subjugado, conquistador. A proposta nos ensina, a proposta de Jesus, tá, gente? Nos ensina que devemos vencer não a mudança de circunstâncias para nos proporcionar mais facilidades, mas sim entendermos como aproveitar essas circunstâncias para que nós nos impulsemos ao crescimento. Mudar é a nossa maneira de ver como encaramos aquela circunstância, como nós nos utilizamos dessas circunstâncias difíceis que nos fazem crescer, né? Olha só, e Emmanuel diz assim, Palavras da Vida Eterna, no capítulo 136. Quando te encontrares em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível e batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual estão na Terra não para vencer no mundo, mas para vencer o mundo em si mesmo, servindo ao mundo mais e melhor. Então, ou seja, vencer a si, né? Alguns homens deixam o mundo, né? Esse mundo aqui da Terra, por exemplo, para entrar na história, né? E entram no mundo espiritual como grandes perdedores, mas aqui na Terra eles são assim, o nome dele está gravado na história. Mas morreu na pátria espiritual verdadeira é perdedor. E o inverso a gente também vê, né? Pessoas anônimas, pessoas que estão no catre, chegam no mundo espiritual como vencedores. E Jesus é o exemplo mais claro disso, né? Na morte infamante. Que a gente pensa assim, não, Jesus é um perdedor. Não, né? Na morte infamante, que converteu-se na vida abundante, que até hoje vivifica o mundo, inspira o mundo. Então, quando Jesus morre e fala, eu venci o mundo, é para a gente aprender essas lições, né? Tão importantes, para que nós aprendamos a nos mudar o nosso íntimo, mudar a nós mesmos. Às vezes a gente não sabe nem quem nós somos. E a depender da circunstância que vai se colocando o problema em nossa vida, a gente começa a se descobrir, né? Nossa, mas nessa circunstância eu não fui bem. Mas é ótimo acontecer isso, porque a gente começa a se autoanalisar, se autoavaliar, sabe? Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, ele tinha certeza que ele ia morrer pelo mestre. Entende, gente? Então, olha só. Eu venci o mundo, palestra de Arthur Valadares, no 7º Encontro Espírita de Presidente Prudente de 2019. O nome da palestra é Tem de Bom Ânimo. Tá bom? E aí a gente fica por aqui nessa primeira parte da aula. Espera aí um pouquinho, deixa eu tirar uma foto. Volta ali na palestra, Alexandre, fazer um favor. Tá, peraí só um pouquinho, vamos ver se eu consigo aqui. Ou então você fala, eu escrevo, eu ia tirar foto só. Tá, filmo. Deise, você quer que eu mande isso tudo no grupo? Não, para que isso? Vai te dar trabalho. É só para eu pegar a mesma palestra, eu vou tirar uma fotinha aqui, ó. Tá, vai lá, ó. Porque depois Tem eu de vou... bom ânimo. Isso, Sim, pode procurar, a palestra maravilhosa. Já tirei a foto, agora eu procuro. Tá bom. Obrigada, desculpa. Que isso? Vamos lá. Alexandre, quando a gente fala, a gente não se conhece, por exemplo, quando você mexe com alguém mexe com os seus filhos, com o sentimento dos seus filhos, a gente não sabe do tipo de sentimento que vai nos mexer, que vai nos animar. E a gente tem que orar para não ter impulsos, a gente tem que ter força para não pensar e não falar o que não deve, né? Exatamente, porque assim, Estefânia, nós somos seres humanos, certo? Em construção. Certo. Então, a gente tem raiva, a gente se irrita, certo? Só que assim, o que a gente começa a aprender com essa literatura, com essas coisas? Que esses sentimentos nós vamos ter.
Mas o que eu vou fazer com essa raiva que eu estou agora, momentaneamente? Eu vou pegar essa raiva e vou construir coisas edificantes? Eu me lembro de uma vez, o Divaldo fazendo uma palestra, e ele estava falando de uma enfermeira inglesa, se não me falha a memória, que ela estava numa guerra. E ela trabalhava muito. E ela curava ferida, e ela ia aqui e ali, medicava os pacientes, fazia tudo de manhã, de noite, quase não dormia, de raiva. Sim. E aí perguntaram para ela assim, mas por que você está assim, trabalha tanto, nem consegue dormir, tem insônia aí e tal? Ela falou, eu tenho raiva, muita raiva do governo inglês, que em vez de mandar remédios, em vez de mandar lençóis, fica mandando armas para aumentar a guerra. Então, essa coisa, né, da gente começar a trabalhar alguns sentimentos nossos, para que nós possamos, com esses sentimentos, fazer coisas edificantes e nos posicionarmos mais adequadamente, né? Esse exemplo Sim. que o Divaldo deu é muito bacana, porque... Uma coisa que hoje, agora no almoço, após o almoço, estava conversando com a minha irmã, e ela disse assim, que tem dificuldade, e quando ouve uma coisa, se magoa e já se fecha e já quer se isolar. Eu falei, não pode. Se a pessoa falou o que falou ontem, você tem que orar por ela. Ela tem problema de rejeição, ela tem algum problema psicológico dela, uma coisa pessoal. Você não vai ajudar? Vamos orar por ela. Mas não revida, não faz cara feia, porque se a pessoa faz uma coisa para você, ela nem sabe o que está fazendo. E nós é que não podemos receber essa energia. Nós temos que fazer o contrário, tratar melhor, querer bem e orar por ela. Eu digo, não pensa assim, porque a minha defesa é a oração. E eu não vou mudar com as pessoas, meu jeito de ser, ela tem muito assim, tem que cuidar de falar as coisas. Não, se você está falando uma coisa correta, um pensamento honesto, não está maldicendo ninguém, você tem que continuar autêntica, não tem que se privar de conversa. Estava um assunto pessoal, né? Eu falei, quando acontece com você, você ora pela pessoa, você não fecha a cara, você não se vira contra ela, porque ela está precisando de luz, de oração, e então é nessa hora que tem que vir a tua fé e a força para ajudar ela, porque ela está precisando de oração. Porque não adianta você virar as costas, não adianta você ficar chateada com o que ela falou para nós ontem, porque não vai resolver nada. Nós temos que orar e tratá-la bem. Esse foi o resumo da conversa. Senão, é ótimo, né, Stefânia? A gente aprender a lidar com os nossos sentimentos ruins, nossas mazelas, né? Igual você está falando aí. E assim, vai ler um livro, igual você está falando, vai orar, né? Para tentar não... Porque eu sei que não é uma coisa fácil. Mas senão a gente acaba sendo meio que folha ao vento, entendeu? Não pode sintonizar, a gente não pode sintonizar, a gente tem que manter o equilíbrio. Sim, mas é um exercício, procurar. A gente sabe que é um exercício e que isso diário. não é de um dia para o outro, exatamente, não é de um dia para o outro que a gente consegue, né, se posicionar adequadamente e tal. Às vezes a gente fica mesmo irritado, sim, com alguma situação, com algum contexto, mas nós vamos caminhando e evoluindo. E a gente evoluindo, eu lembrei, sabe do que agora? Estevão. O pai dele apanhou, lembra? Na frente dele, lá no livro Paulo e Estevão. E ele conseguiu rezar, conseguiu ficar sereno diante de uma situação que ele podia ter perdido a cabeça, né? Se não fosse um espírito amadurecido. Então, é nesses exemplos aí que nós temos que basear as nossas atitudes, né? Primeiro, nos conhecermos e tentar buscar esse tipo de situação. Não é simples, eu volto a falar, não é simples, né? Mas a gente começa aí devagarinho e tal, tendo esse tipo de literatura e aprendendo nos contextos que a vida nos traz, né? É verdade. Beleza, gente? Ó, a próxima aula é da Joana, que vai falar sobre sonhos, sobre neurose, sobre subconsciente. É uma aula assim que eu falei assim,